boa tarde a todos. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Hoje no programa vamos entender o que é diabetes, quais os tipos, as causas, como evitar e como tratar. E para isso, eu recebo nos nossos estúdios a endocrinologista Patrícia Beines. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui. Prazer estar aqui também. E também, daqui a pouco, um outro assunto. O sofrimento na hora da separação de um casal vai além dos dois. E os filhos? Como ficam diante da separação dos pais? Sobre isso nós vamos falar no segundo bloco. E para conversar conosco, nós teremos a Mariana Sebastian, que é filha de pais separados e vai nos contar como foi para ela enfrentar tudo isso. Eu estou aqui também com a minha companheira de sempre, Ana Cláudia. Boa tarde. Boa tarde, doutora. E a gente convida essa pessoa, né, a participar conosco também no segundo bloco e entender um pouquinho mais sobre esse relacionamento, né? Quando os pais se separam, como ficam os filhos, né? Que vai muito além do emocional. Daqui a pouquinho a gente vai estar numa salinha de bate-papo aqui conversando. Mas agora nós vamos à matéria falando sobre diabetes e já voltamos. Quem resiste a um belo pedaço de bolo? Uma tentação que muitos não deixam passar. Comer sem se preocupar com as consequências é um ato que pode ser fatal. Um perigo que mata mais do que acidentes de trânsito. Um mal que atinge 12 milhões de brasileiros. E a metade nem imagina que tem a doença. Já fez teste para ver o nível de glicemia? Não, ainda não. Não? É? Então não tem ideia se é diabético, se não é? Não, não tenho. Vamos ver então. Um pouquinho alterado do que a gente espera pro limite, né? Esse é o aparelho que mede a glicose no sangue, normalmente feito em jejum. O ideal é que esteja entre 70 e 99. Nesse caso, o visor marcou 165. Significa que Dona Yazuko terá que procurar um médico. Seringas e ampolas fazem parte do dia a dia dessa família. O motivo das lágrimas de Berenice é o diabetes. Mas o que impressiona é que a doença não está nela, e sim no filho. Matheus tem apenas 13 anos e foi diagnosticado com a doença há 3 anos atrás, por ter uma crise por falta de insulina dentro de casa. Que a gente me pedia, né? Falava que era uma doença perigosa, podia perder o olho, né? Podia perder a visão, podia perder uma perna, né? Então a gente ficou muito com medo. Para controlar o diabetes, é necessário aplicar insulina 2 vezes ao dia, e ele já está mais do que acostumado. A insulina ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue, e o exagero nos doces pode descontrolar tudo. A situação financeira impede que Matheus coma corretamente. Alimentos light e diet estão fora de cogitação. O que eu não posso fazer? Eu não posso comer demais e nem muito doce. Mas ele sabe muito bem que tem que controlar tudo o que come. Dona Lázara tem 62 anos e sofre com diabetes. A máquina indica a sua situação. Nossa, me dá uma suadeira, frio. Eu começo a tremer e fico branca, perco toda a cor e começo até a querer desmaiar. Toda essa medicação dá apenas para 15 dias. São 270 fitinhas para medir a glicose no sangue. A falta de condições para controlar o diabetes está clara. Lázara perdeu a visão do olho esquerdo. Fiz 3 operações na vista, coloquei até um tubo de implante e não consegui voltar a visão de novo. Uma doença séria que, além de afetar o bolso, pode ser fatal. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. E você pode tirar suas dúvidas com a doutora Patrícia pelo nosso telefone 5644-5210. Doutora, o que é diabetes e quais os tipos?
O diabetes é uma doença em que você tem um aumento da glicemia, que é o açúcar no sangue, provocada por um defeito na insulina, que pode ser ou por falta da insulina, que é o caso do diabetes tipo 1, a criança acaba não produzindo mais insulina e a glicose vai aumentando, ou por uma resistência à ação da insulina, que é o diabetes tipo 2. Então você tem a insulina, mas em geral a pessoa é obesa, né? Tem muito corpo para pouca insulina. E aí acaba também que a glicose vai subindo. A insulina é o hormônio que faz a glicose entrar nas células. Sem ela, a glicose fica circulando no sangue e não entra nas células. Então existe o diabetes 1 e 2. Tipo 1 e tipo 2. E o que é diabetes gestacional? O diabetes gestacional é aquele diabetes que é diagnosticado durante a gravidez. A pessoa não sabia ser diabética e durante a gravidez ela tem alguns outros fatores de risco que levam a um aumento da glicemia. Durante a gestação, o controle é muito maior do que numa pessoa não grávida, não gestante. Então, uma glicose de 92 já diagnostica diabetes na gestação. Então, tem que ser bem mais rigoroso. 92? Sim. A partir de 85, você já tem que investigar diabetes gestacional. E quais são os principais sintomas? Então, em geral, o que dá sintoma é o diabetes tipo 1, né? Que é quando a criança já não tem mais insulina, a glicose já está muito alta, aumenta de repente, a criança começa a urinar muito, muita sede, perde peso involuntariamente, não é aquela pessoa que está fazendo dieta, perde peso de uma vez, fraqueza, mal-estar, e aí acaba diagnosticando. Que pode ser confundido com muitos outros problemas, então, né? mas é um mal-estar muito grande, a criança pode até entrar uma cetoacidose diabética, que é um caso gravíssimo, a criança fica inconsciente, então isso aí é muito grave, né? Mas o fato de urinar muito, tomar muita água, perder peso, a mãe leva no médico rápido. E aí diagnostica. Patrícia, a senhora está falando de criança. Existe uma idade específica? Não tem. Bebezinho. Pode acontecer em crianças de meses. De meses? Isso aí é bem menos comum. 5 a 10% dos diabéticos são diabéticos tipo 1. Em geral, a maioria, né, 90% é diabetes tipo 2, que não tem sintomas. A pessoa acaba descobrindo num exame de rotina, vai fazer uma cirurgia, faz exame e tá lá, que tem a glicose elevada. Não tem já essa sensação, todos esses sintomas que a senhora comentou? Só se tiver muito descompensado. Quando já é um caso gravíssimo, a pessoa já tem aquilo lá há um bom tempo, já não está tratando e aí evolui para, assim, acabou a insulina do corpo e aí ela vai ter esses sintomas, senão não. É mais um exame de rotina. O que a Josiane deixou uma pergunta no nosso Face, do Você Mulher. Então ela fala assim, ó, que o sogro dela tem problema com o diabetes. E ele fica durante o dia de 224 até 301. E à noite cai, à noite baixa para 125 a 108. São valores bem altos. O normal, para quem não tem diabetes, até 99 em jejum e até 139 depois de comer. Né? Acima disso já começa a ter que investigar. Diabetes é diagnosticado acima de 126 em jejum e acima de 200 2 horas depois de se alimentar. Então à noite ele está normal. Para uma pessoa que tem diabetes tem que ficar até 120 em jejum e até 180 2 horas depois que come. Então, à noite ele está bem controlado, mas de dia ou ele está comendo muito, ou está se estressando muito, o nervoso acaba elevando também. Então, tem que ajustar esse tratamento. Que é até uma coisa que eu queria saber, o que causa diabetes? O diabetes é uma doença multifatorial, né? Você tem a genética, mas você tem os fatores ambientais que levam a isso. Então, o diabetes tipo 2, que é do adulto, que é quando você tem resistência à ação da insulina, ele tem mais fator genético do que o tipo 1. Se você tem mãe ou pai com diabetes, você tem um risco muito grande de ter diabetes também. Mas aí tem os fatores do estilo de vida. Paciente obeso, que não é sedentário, tabagista, que consome muitos doces. Isso vai acabar levando ao aparecimento do diabetes. Sabe que até a pergunta da Márcia, que ela fala, olha, eu não nasci com isso. Né? Ela está perguntando aqui que ela não tinha esse problema e agora, depois de um tempo, começou. Apesar de ser genético, aparece ao longo da vida. Então pode ser genético. Sim, é genético. Você tem a genética e aí ao longo da vida vai aparecendo. Tem aqueles casos raros que a pessoa não tem ninguém na família, mas sim, o estilo de vida é tão ruim que o diabetes vai aparecer. No caso dela, então, de repente está na família, né? Sim. Porque ela falou, eu não nasci com isso. E qual é o adoçante melhor para o diabético? O adoçante tanto faz se você é diabético ou não, qualquer adoçante Mas tem uma guerrinha, né? Então assim, não tem nenhum estudo que comprove ainda o malefício dos adoçantes, mas o sucralose e o stevia são mais benéficos, têm menos efeitos colaterais do que os outros. Então assim, o ideal é sempre você variar.
Nunca usar só um tipo de adoçante e, se for preferir, sempre sucralose ou estévia, diabético ou não. Mas e mel? Serve para... Não, mel mesmo. é super doce. Açúcar mascavo também é tão açúcar quanto refinado. Não serve, até a não. pergunta da Nilza, ela está perguntando o que usar, açúcar, adoçante, e eu posso substituir pelo mascavo? Não, adoçante, ou nada. Ou Aprende nada. a tomar cafezinho puro. Então tá aí, Nilza. Meu Deus. E geralmente a pessoa associa o diabetes a açúcar, geralmente Sim. só açúcar. Mas não é só isso, Não. existem outras restrições que devem ser consideradas. Qualquer coisa que te faça ganhar peso, você vai acabar desenvolvendo diabetes, para quem já tem a genética, né? Então, o excesso de peso causa diabetes. Não importa se você só come doce ou se você come muita gordura, muita pizza. Então, e para quem já tem diabetes, tem que evitar o doce ao máximo, o açúcar, mas tem que evitar também gordura, tem que evitar o excesso de frutas, porque a fruta também tem açúcar, então 3 frutas no dia. Tem alguma fruta assim que deve ser Tem algumas frutas descartada do cardápio? Algumas frutas são muito doces, né? Então, a uva é muito doce, a banana é doce, a laranja, mas você pode ir evitando, variando. Então, você come a banana um dia, come a laranja só no outro dia. Né? Você pode, é um açúcar bom, né? Que a gente fala da fruta. Então, você pode comer, mas não pode abusar. E na questão de carboidrato? Então, o carboidrato é tudo isso. A fruta, é mais a o questão açúcar. de ganhar peso mesmo só, não é a massa em si que é o problema. O problema é que vai gerar peso, gordura. O açúcar, o carboidrato simples, que é o arroz branco, o pão branco, acaba elevando a glicemia muito rápido. Você comeu o arroz branco ou o arroz integral, a glicemia eleva muito mais rápido com o branco. Então, por isso que a gente sempre prefere que seja carboidrato complexo, que é o arroz integral, pão integral, macarrão integral. E evitar o açúcar branco ao máximo. Batata, tudo isso. E o refrigerante, doutora? Refrigerante nem pensar, né? É porque a Paula, a irmã dela, tem o diabetes e ela fala assim, e ela gosta muito, ela coloca muito de refrigerante. A doença pode se agravar? Sim, porque é açúcar puro, o adoçante, né? O adoçante, desculpa, o refrigerante. O refrigerante, se for tomar, de preferência o zero ou o diet, mas refrigerante não é bom pra nada, mas né? ainda assim, ele vai um pouquinho, né? Que eles botam zero lá, mas... Vai saber, né? E quais são as complicações que podem surgir com o diabetes? O diabetes é uma doença gravíssima, que as pessoas acabam deixando, vai levando porque não sente nada. E as complicações começam a aparecer, em geral, de 5 a 10 anos depois que você tem a doença. É a principal causa de cegueira no mundo, de insuficiência renal, de amputação dos pés, impotência sexual. Aumenta 4, 5 vezes a chance de você ter um infarto, derrame, uma trombose. É uma doença gravíssima. Meu Deus, chega a ponto de amputar a perna. Sim. Você tem uma feridinha, já tem a vascularização não tem cicatrização ruim, boa. A cicatrização ruim vai indo, e aí às vezes precisa amputar porque não tem o que fazer, não tem o que melhore. Mas ela fazendo um check-up anual, né? Ela vai estar em dia ali, olhando sempre, ou não? Então, não pode ser anual. O check-up, você faz o check-up, mas tem que fazer alguma coisa a respeito. As pessoas fazem o exame todo ano e não faz nada entre um exame e outro. Né? Então, tem que fazer dieta, tem que fazer exercício, tem que controlar a vida toda. Não tem jeito, é qualidade de vida mesmo, né? Existe restrição na prática de exercício para uma pessoa diabética? O exercício, a longo prazo, ele melhora muito o diabetes, ele diminui bastante a glicemia. Mas o paciente que está com hipoglicemia no momento, a glicose está muito baixa, ou está com hiperglicemia, a glicose está muito alta, ele deve evitar o exercício naquele momento. Ele tem que melhorar a glicemia, se tiver baixa ele come, espera melhorar e vai fazer. Se tiver muito alto ele toma um medicamento ou a insulina, espera baixar um pouquinho e aí vai fazer o exercício. Então há necessidade dessa medição? Sim, é o ideal. Né? Mede antes para depois fazer exercício. Isso, é melhor. E quais os exames devem ser feitos para identificar? Então, o exame que a gente faz é a glicemia de jejum, né, que vê o açúcar no sangue no jejum. De quantas horas? Jejum de 8 horas. 8 horas. Isso. E tem a hemoglobina glicada, que é um exame que mostra a média da glicemia nos últimos 3 meses. E aí, se ela também estiver elevada, ela também acaba diagnosticando. E se um dos dois estiver alterado, você pode fazer a curva glicêmica. Se estiver alterado, mas não a nível de diabetes, né, de diagnosticar o diabetes, aí você pode fazer a curva glicêmica, que aí ele vai ver também a glicose 2 horas depois da alimentação. E esse examezinho que fura a pontinha do dedo é uma coisa que tem que ser feita diariamente? Para quem não usa insulina, não. Você pode fazer de vez em quando só para ter uma ideia de como está ficando, né? Agora, quem usa insulina, às vezes tem que fazer 6 a 8 vezes no dia. Meu Deus! E doutora, qual é o risco da diabetes para os rins? É a pergunta da Eleni. Então, como eu disse, a diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal no mundo, né? Então, você pode precisar de diálise até.
que é quando o rim já não filtra mais, você tem que usar uma máquina para filtrar o seu sangue a cada 2 dias por causa do diabetes. Entendi. E deixa eu ver, nós temos hoje muitas aqui no Face. E a Carlúcia, ela pergunta assim, o diabetes provoca infecção urinária? O diabetes, ele propicia que você tenha mais infecção se estiver descompensado. Pelo rim, né? Não, porque a urina elimina o açúcar, o excesso de açúcar. Então você acaba ficando com a urina mais doce e as bactérias acabam proliferando. Minha tia tem diabetes e tem dúvidas sobre a alimentação. Essa é a Larissa. Aí a gente já comentou alguma coisa das frutas. No geral... O ideal é você se alimentar a cada 3, 4 horas, enquanto estiver acordado. Porque tem paciente que você fala, comer a cada 3, 4 horas, ele acorda para comer. Então, a cada 3, 4 horas, enquanto estiver acordado, comer bastante salada no almoço e na janta, porque o vegetal, as verduras, legumes ajudam muito a manter a glicemia. Evitar o açúcar simples, né? O arroz branco, pão branco. Não misturar arroz com batata, arroz com macarrão com pão, essas coisas. Muito carboidrato, isso, né? As carnes com pouca gordura, então de preferência frango ou peixe, carne com pouca gordura. E suco de fruta natural ou água, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Mito ou verdade? A Gisele, é verdade que louro, o tempero louro que usamos é bom para baixar o diabetes? Olha... Não tem nenhuma comprovação científica, né? De louro, quiabo, chá de pata de vaca. É que eu ouvi também do quiabo. Não tem nenhuma comprovação. O que melhora é você controlar a alimentação, fazer exercício e tomar os medicamentos necessários. Mas mal não vai fazer. Se ela quiser pôr na comida, pode pôr. Posso indo? Vou indo. Importante ela responder ao pessoal do Facebook, pois não. Aí tem a Maria Nilza, mas é só para mostrar a participação dela aqui. Comer doce mesmo altera alguma coisa? Sim, eleva a glicemia rapidinho, né? O açúcar sobe muito rápido, que já é a alteração que tem no diabetes. Você não tem esse primeiro pico da insulina, então a glicose vai lá em cima e aí acaba acumulando coração, rim. Mas nessa hora que dá esse pico, tem alguma sensação? Não. É totalmente silencioso. Assintomático, doença silenciosa. Não dá nada. É muito mais sintomático a hipoglicemia, né? Quando a glicose cai, aí o corpo, para se defender, ele te dá um aviso. Você começa a ter tremor. Se você ficar muito tempo sem comer... É uma sensação de pressão baixa? Não, de glicose assim, de desfalecer mesmo, assim? Então, pode ser. Pode dar também isso, mal-estar, tontura, mas dá muito tremor, uma fome muito grande. É o corpo te avisando que a glicose está baixa. Alguns pacientes diabéticos descompensados têm a glicose 300, 400, quando fica 150, que é bom, acha que está baixo. Porque o corpo fala, olha, está muito baixo, está mais baixo do que o que você costuma ficar. Mas não é. Hipoglicemia é abaixo de 60, né? A gente espera que fique de 80 a 120 em jejum. A Nádia, doutora, ela fala assim, quais as preocupações para quem tem diabetes? No caso aqui, fazer um transplante de fígado por a pessoa ter cirrose alcoólica. Ela vai fazer uma cirurgia de grande porte, né? Então ela tem que manter a glicose bem compensada. O diabetes tem que estar compensado antes da cirurgia e tem que ficar compensado durante a cirurgia também. Um diabetes descompensado numa cirurgia desse tamanho vai poder dar muita complicação depois, né? De infecção, cicatrização. Falando em cirurgia, o diabético pode se submeter a qualquer cirurgia? Se tiver compensado, sim. Pode sim. E durante a cirurgia, o anestesista está lá, né? Lá é o momento que vai ficar mais compensado. Mas é alguma coisa assim que exige mais cuidado? Tem um risco maior? Tem risco de infecção no pós-operatório, se o diabetes não estiver controlado. E depois também vai ter que controlar bem, porque vai ficar em jejum um bom tempo. Se a pessoa usa insulina, vai ter que ficar medindo com bastante frequência para ver se não cai. E já tem todo o estresse da cirurgia que faz a glicose subir, então tem que ter um cuidado a mais. E doutora, aqui a Rosimeira, ela pergunta assim, se o diabetes pode ser transmitido pelo alicate de unha? Não é uma doença transmissível, é uma doença que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, não passa para outra pessoa. Então tá bom. Então do Facebook, já estamos ok com todo mundo. A acupuntura pode ajudar de alguma forma? A acupuntura é um adjuvante no tratamento de perda de peso, ansiedade. Ela não vai curar o diabetes, né? Mas vai te ajudar, assim, se você fizer a dieta, o exercício direitinho, mais a acupuntura, com certeza vai te ajudar a perder um pouco de peso e a controlar o estresse. Mas pro diabetes especificamente... O tratamento pro diabético, na verdade, é buscar ter uma qualidade de vida.
O diabetes tem 3 pilares do tratamento: dieta, exercício e o medicamento necessário. Às vezes, só mantendo uma dieta e exercício adequado, você nem precisa tomar medicamento. Tem algum alimento que seja assim interessante o diabético estar sempre usando ou não existe? O que tem fibra. Então, Muita salada, as frutas em moderada quantidade, arroz integral, pão integral, a fibra ajuda, é o que mais ajuda. E realmente, então, é necessário que mude essa questão do arroz branco, passe para integral, pão branco, pão integral, faça ajuda essa substituição muito. Mesmo. Faz toda a diferença. Faz diferença. Faz. Então tá joia, doutora, nós estamos chegando ao final do nosso bloco aqui, do quadro de saúde do programa. Eu queria que a senhora desse as considerações finais da senhora, não sei se a gente esqueceu de abordar algum assunto. Eu acho que é isso, o diabetes é uma doença de estilo de vida, está aumentando muito mais por causa desse estilo de vida ruim que todo mundo tem hoje em dia. E tem que tomar cuidado, porque as pessoas acabam não sentindo nada e vão deixando a doença. Se não se conscientizar que tem que se cuidar mesmo sem sintomas, as complicações vão aparecer. Principalmente se já existe algum familiar, né? Sim, se tem mãe e pai, ou alguém na família, ou se já teve diabetes gestacional também, porque o diabetes gestacional pode melhorar depois que acaba a gravidez. Então tem cura, de repente ele some. Ele pode vir só na gravidez, mas aumenta muito a chance de você ter ao longo da vida. Então essas pessoas têm que se cuidar muito mais. Então, doutora, olha só, o programa Você Mulher gostaria de presentear a senhora com esse livro, que está sendo um livro de cabeceira de muitas mulheres. Tá bom, espero que seja o seu também. Tenho certeza que a senhora vai amar. Obrigada. Gostaria de agradecer novamente a presença da senhora aqui, tá? Obrigada a você. Nós vamos agora ao testemunho e já voltamos conversando com a Mariana Sebastian. Valdelice sempre foi uma mulher tranquila. Seu sonho de casamento e família feliz, ela conseguiu realizar. Os 2 filhos eram a alegria de sua casa. Mas quando a família aumentou, outra realização do casal, o inesperado aconteceu. Depois do 3º filho, eu tive depressão pós-parto. Essa depressão ela foi piorando, virou síndrome do pânico. E foi muito difícil, porque eu não tive mais condições de olhar do meu filho, era um bebê ainda de 1 mês. Eu dirigia, também não consegui mais dirigir. No começo eu ainda tentei ir para o trabalho dirigindo, mas eu tinha crise de pânico no trânsito. Eu era obrigado a deixar o comércio que eu tinha na mão de funcionário para poder socorrer a minha esposa. Quando eu entrava no supermercado, lugar que tinha bastante gente, eu me dava crise. Às vezes eu levava ela para o médico. Levava ela no hospital. O amor entre o casal, que sempre foi a estrutura daquele lar, agora corria riscos. O marido de Valdelice também sofria com o estado da esposa, mas já cansado, sem ver melhora alguma, ele passou a se preservar daquela situação. Ele não tinha vontade mais de voltar para casa. Você sai do seu trabalho, às vezes você sabe que você vai chegar na tua casa, você vai encontrar uma pessoa depressiva. Às vezes eu ficava enrolando para ir para casa por causa desse problema. Eu sabia que eu ia encontrar na minha casa. Muitas mães em situações assim saem ouvindo crendices populares e atendem a várias indicações em busca de melhora. Afinal, a ideia é ter condições de voltar a cuidar de sua casa e principalmente do seu frágil recém-nascido, com quem mal teve contato. E foi o que Valdelice fez. Fui em vários lugares, mas eu não conseguia melhorar. Pelo contrário, só piorava o estado dela, né? E ela chegou foi quando ela foi procurar uma ajuda psiquiátrica, né? Onde o médico, o psiquiatra, passou remédio de tarja preta. Às vezes a solução está muito mais próxima do que imaginamos. No caso de Valdelice, estava ali, na família. Minha sogra, vendo o meu sofrimento, me fez um convite para participar de uma reunião na Universal. A minha esposa aceitou o convite e começou a participar nas reuniões lá na Universal. Eu não aceitava muito porque por falta de esclarecimento, assim, por ignorância, né? Mas ele dizia assim, olha, eu até te levo até a porta, mas entrar eu não entro.
Comecei a me sentir bem, por isso eu voltei nas outras reuniões e Deus começou a mudar o meu interior. Era impossível não reconhecer a evidente mudança de Valdelice. Sua disposição era outra, seu comportamento era outro, seu semblante era outro. O que motivou seu marido a seguir pelo mesmo caminho de vitória? A Universal. Vendo a mudança, né, na saúde dela, a mudança no comportamento dela, me deu vontade de também acompanhar ela. Valdelice e o marido chegaram à Universal por um sério problema psicológico que ela teve. Ela foi curada. E a partir daí, tudo em suas vidas começou a se fazer novo, a ter um novo valor. Eu voltei a fazer as coisas que eu fazia antigamente, voltei a andar sozinha, depois voltei a dirigir também. E graças a Deus, tudo mudou. Nosso relacionamento melhorou muito, voltamos a viver como um casal realmente, passamos a ter uma felicidade que há muito tempo a gente não tinha mais. Minha vida financeira mudou totalmente. Temos uma casa muito bonita, ele tem a empresa dele, está prosperando. Hoje a família de Valdelice é um exemplo a ser seguido. Paz, amor, certezas, tranquilidade, conquistas fazem parte do dia a dia nesse lar, que alcançou a felicidade plena, seguindo os ensinamentos recebidos na Universal. Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz por completo realmente, entendeu? Isso eu sou testemunho vivo disso aí. Hoje eu sou muito feliz. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. E lembrando que você pode nos ligar agora pelo telefone 5644-5210. Nós temos um grupo de esposas de pastores à sua disposição, caso você precise de uma orientação ou queira simplesmente desabafar, tá bom? Tá aí, fica à vontade. Eu estou aqui com a Mariana, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, e a senhora? Tudo ótimo, graças a Deus. Para conversar sobre um assunto um tanto quanto complexo, né? Porque separação, geralmente o casal se preocupa muito com os dois, né? Marido e mulher. Mas e os filhos nessa hora, né? Porque até que chegue o momento da separação, eles já vêm com uma bagagem de briga, de desentendimento, que às vezes já vai refletindo nos filhos, né? Então a separação já começa um pouco lá atrás, principalmente na cabeça das crianças, uma questão de meio que de insegurança, né? Como é que vai ser minha família agora? Porque até então a presença do pai e da mãe traz aquela segurança, aquela proteção, né? Um conforto. E, de repente, você se sente abalado por isso. O que passa na cabeça de uma criança que vê o pai indo para um lado, a mãe para o outro? Será que eles vão me amar da mesma forma? Será que tudo vai continuar igual? Acho que tem um pouco de tudo isso, né? Porque a gente vê que não é só isso, né? Porque tem muitos casais que não saem da casa, mas dentro de casa já estão separados, né? E os filhos estão presenciando isso. É a falta de atenção, a falta de carinho, a falta de compromisso de um com o outro. Então, tem essa questão também de estar... Ele quer preservar a família, então vamos os dois permanecer embaixo do mesmo teto. Ok. Mas se esquecem que isso reflete, não tem jeito, né? Que a criança que está ali, ela está participando de tudo isso. E até ela entender que foi uma opção dos dois, para tentar poupá-la de alguma coisa, isso já refletiu... Né? Que na verdade você não poupa ela de nada, né? Não consegue, principalmente, né? Porque a criança, ela reproduz tudo que ela vê nos pais. Então, quando ele vê o pai tratar a mãe com indiferença, ela também trata a mãe com indiferença. Porque se o pai dela trata a mãe dela assim, então ela também é o jeito que ela tem. Direito. Ela tem esse é o tratamento que ela tem que dar para a mãe. Então, às vezes, vamos supor, o pai e a mãe moram dentro de casa, eles não estão separados.
mas o pai é agressivo com a mãe, ou xinga a mãe, você pode esperar. Um dia você vai ver o filho xingar ela também. Porque ele vê o pai que é o pai fazer isso, então ele acha que isso é o certo. E, infelizmente, eu acredito que ser mãe, ser pai é uma posição bem complicada, porque tudo que eles fazem reflete na gente. A gente copia o comportamento deles, a gente copia a maneira deles agirem, deles respeitarem ou não as pessoas. A gente é tipo uma esponja, a gente senta... Absorve tudo, né? E pega tudo deles. Então, é muito difícil, porque eles têm sempre que estar pensando no que vai passar pra gente, aquela atitude dele. Então, eles não têm nem o direito, às vezes, de desabafar com você, vamos dizer. Quando eu sou filha de pais separados, né? E às vezes você ouve a sua mãe falar assim, seu pai não presta numa hora que ela tá nervosa. Que é um erro gravíssimo, Exato. né? Às vezes a mãe, por conta da raiva mesmo, de ter fracassado naquele relacionamento, porque o marido foi embora com outra mulher, enfim, inconscientemente joga o filho contra o pai, né? E, meu Deus, ela sequer está conseguindo enxergar o mal que ela está fazendo na estrutura daquela criança. Porque pai, presente ou separado, melhor, é lógico, é o presente, mas é uma referência. E na verdade, você vai aceitar aquilo como verdade. Então, a maneira que você vai olhar o seu pai é essa. É a forma porque como a sua mãe falou que ele é. O peso da palavra da sua mãe para você é muito grande. Então, se ela falar que seu pai, vamos supor, seu pai não presta, seu pai é um ladrão, você vai acreditar que ele é isso, mesmo que ele não seja. Ela falou na raiva, daqui a uns anos ela vai te falar que não tinha nada a ver e tudo, mas é a maneira que você vai ver. E eu tive esse problema, no meu caso, tanto de um lado quanto do outro, mas da família do meu pai foi pior. Você vai contar pra gente daqui a pouquinho, Mariana, que nós vamos agora a uma matéria falando sobre filhos e pais separados e já voltamos. Antigamente, quando na escola a professora pedia: crianças, vamos desenhar a família. A imagem era essa, de uma família convencional, simples, pai, mãe e os filhos. Em pleno século XXI, este conceito de família está longe até dos portas-retratos, uma vez que o novo formato ganha espaço, agora é comum ouvir: ele é o marido da mamãe, a mulher do papai, os filhos do marido da mamãe, os filhos da mulher do papai, o irmão por parte de mãe, e por aí vai. Fica mais ou menos assim. Ele é meu filho, com ele, ela é filho deles e esse é meu filho. Já para as crianças, as associações podem parecer um pouco confusas. Malu, o que o Felipe é seu? Meu amigo. Só seu amigo? Não, irmão dele. Eu sou irmão dele. Hoje, de cada 3 casamentos, um acaba em separação no Brasil. O número de divórcios praticamente dobrou em apenas uma década. E de cada 4 bebês nascidos no novo século, um vai viver em família de pais separados, antes de atingir a idade adulta. Filha de pais separados, Agatha teve que se adaptar à ideia do pai em ter novos filhos depois do divórcio. No começo foi um estranhamento, teve que ter as fases da aceitação. Com o pai e sua nova família, ela até se adaptou, mas deixa claro que se fosse a mãe que tivesse tido outros filhos, a situação seria diferente. A minha mãe eu acho que uma meio-irmã, um meio-irmão da minha mãe, ia ser alguma coisa mais estranha ainda. Para viver essa nova situação, você tem que ter, como eu falei, muita sabedoria para lidar com ciúme, com tudo isso. Então tem que reconceituar essas questões. Cada filho reage de um jeito com a separação dos pais. Mas afinal, qual a melhor forma de lidar com uma situação tão delicada quanto essa? E a gente estava aqui conversando já, e realmente ainda tem a questão da separação, que é um quadro devastador mesmo, porque é o que eu estava comentando antes. As crianças já vêm de uma situação totalmente instável, porque vê brigas no casamento, então aquilo já mexe, abala emocionalmente a criança, o que reflete na escola, no convívio com os amigos.
Então, já tem essa fase complicada. Chega o dia do divórcio, da separação. A criança ainda depois tem que arranjar um meio de se ajustar, de aceitar a nova namorada do pai. O novo namorado da mãe. Coisa que a criança não está preparada. Principalmente quando ela convive com crianças que não são filhos de pais separados. Que ela se compara e se sente totalmente até inferior. Quando meus pais se separaram, não tinha muitas amigas minhas que tinham pais separados. Ainda era uma coisa meio incomum da gente ver, né? Então, você vai na casa da sua amiga e tá tudo normal. E na sua tá sempre uma bagunça, né? O meu pai teve outras namoradas que tinham filhos que não eram deles, eram filhos delas. E aí você não sabe se ele vai ficar com ela, se aquilo tudo vai virar uma família só. Ao mesmo tempo você tem que conviver bem com todo mundo. Você tem que aceitar a escolha dele, ninguém te explica nada. Então, é muito difícil porque é uma dor muito grande para todo mundo. Foi uma dor pro meu pai, uma dor pra minha mãe, uma dor pra gente, que é filho. Só que a gente precisa de uma ajuda para poder, né, entender o que está acontecendo. E geralmente, justo nessa hora que o filho precisa tanto, a mãe também está precisando tanto. Porque ela também está sofrendo com desprezo, né? E você não consegue entender que o seu pai e sua mãe, eles são pessoas. A gente que é filho, a gente vê, nossa, meu pai, minha mãe tá ali, é a pessoa que me protege, a pessoa que cuida de mim. Você não enxerga eles, que talvez um dia eles precisem de ajuda. Você acha que eles estão lá para dar para você e não para receber. Então, naquela hora, ele não tem o que te dar, porque ele também está sofrendo. Então aí tá todo mundo sofrendo e fica uma coisa assim, a gente meio que tem que se virar para ver o que está acontecendo, para ver como que você vai reagir e tentar se adaptar às coisas como elas estão acontecendo. E mais triste ainda é quando o pai arranja uma outra família, né? E meio que trata os filhos como segundo plano mesmo, né? Isso na cabeça de um filho? Não, isso é complicado. No meu caso, meu pai, em seguida, assim, eles não chegaram a se divorciar rápido, né? Ele foi embora e ficou uns 6 meses que a gente não sabia onde ele tinha ido parar, assim, ele não ligou nem nada. Depois ele apareceu que ele estava morando na mãe dele. E depois a gente teve que morar com ele e não com a minha mãe. Foi uma situação bem complicada, assim. Aí fiquei 1 ano e meio sem ver a minha mãe, sem falar com ela, por uma briga de família mesmo, porque os meus pais se conheciam de criança. A família do meu pai era muito amiga da família da minha mãe, então era tudo uma coisa só. Daí quando eles tiveram esse problema, foi um problema entre eles e entre as 2 famílias, né? Então a gente ficou, vai pra cá, vai pra lá, mora aqui, mora lá. Ninguém queria a gente na casa da minha mãe, da família da minha mãe, porque a gente era filho do meu pai. E também não queria na casa do meu pai porque a gente era filho da minha mãe. Então ninguém parou para explicar pra gente o que estava acontecendo. Por esse problema, eles tiraram os contatos que a gente tinha com a minha mãe e não explicaram nada. E quando a gente perguntava, mas e a mamãe? Cadê a mamãe, né? Eles falavam que ela tinha abandonado a gente e ela não ia voltar nunca mais. Olha que situação. Então a gente colocou isso na cabeça e ficou com ódio dela, assim, que você podia falar de qualquer pessoa, pra mim e pros meus irmãos, menos dela. Mas, Mari, deixa eu te perguntar. À vontade. Mas você não tinha a presença dela e o carinho dela antes? Eu tinha. Né? Para ver como que o peso, a influência da família é grande, né? Porque, quer dizer, você tinha a mãe presente, que dava carinho, que dava atenção, e de repente, uma separação e a família começar a falar, sua mãe não presta, vocês estão nessa situação porque ela escolheu isso para vocês. Como que muda isso na cabeça de uma criança? Que na verdade mudou tudo muito rápido pra gente. E aí meu pai começou a namorar uma outra pessoa e daí ele ficava muito na casa dessa namorada dele, quase não vinha para casa da minha avó, que era onde ele morava. E a avó que estava cuidando de vocês? E minha avó, ela era uma pessoa muito fria, ela era europeia, passou guerras e tudo, então ela era uma pessoa muito reservada, ela não gostava de criança, não gostava porque a gente era filho da minha mãe, então ela não cuidava da gente, ela fazia o básico, né? Não tinha ninguém que desse um carinho pra gente, uma atenção, orientasse, não tinha isso. E como pra gente, ela tinha sumido, porque a gente não recebia uma ligação dela, ela não aparecia em lugar nenhum, não ia na escola, não aparecia no prédio, não ia em lugar nenhum. Por mais que ela tivesse me dado carinho a vida toda, porque ela foi uma excelente mãe sempre, pra mim era verdade, ela não aparecia. E você vê que o pai, né, no caso, querendo justificar o erro, a separação, inculca na cabeça da filha, meu Deus, não sei se de forma inocente ou de repente inconsequente mesmo, né, um sentimento contra a mãe.
Imagina a cabeça de uma criança, né? Tem ali a mãe como, meu Deus, a mãe, que a sua mãe foi sempre muito presente. Foi. De repente ela passou a ser aquela que abandonou, mas não condiz uma coisa com a outra. Exato. A criança, lógico, não sabe administrar isso muito bem, né? Mas não sabe lidar, não sabe responder muito bem. Mas uma coisa é certa, ficam sequelas aqui dentro. Fica. Foi muito difícil, assim, para todo mundo. E para mim, muito mais, porque eu tive muita dificuldade desde sempre. Eu tinha muita doença, uma atrás da outra. Eu era uma criança muito infeliz. Eu tinha pensamento suicida com 4, 5 anos. Eu não dormia durante a noite. Nossa, eu dei muito trabalho. E a única pessoa que tinha paciência comigo era a minha mãe. De repente você se viu sem ela. E aí, como que eu fazia para me vingar, assim, do resto da minha família, vamos dizer assim? Porque eles tiravam sarro das minhas dificuldades, às vezes. Até meu pai, ai, você é muito chorona, sua chata, essa menina é chata, tal, e você é feia, tal. Só que isso de um pai para você tem um peso, não né? é igual você ouvir de outra pessoa, né? Então criava briga dentro de casa. Então mentia pra minha mãe, falava que ele tinha feito uma coisa que ele não tinha feito, ela brigava com ele, falava mal da minha irmã pra ela e ela brigava com a minha irmã. Né? Era o jeito que eu tinha de devolver para eles a dor que eles me causavam com as piadas deles e as coisas que aconteciam, né? E, de repente, ela sumiu e eu fiquei sozinha com ele, na casa da minha avó, que eu nem tinha muito contato, sabe? Então, para mim, acho que foi muito pior, né? Olha o que é, né? A falta mesmo da presença da mãe, mas no caso da Mariana, ela até tinha, mas o cuidado dessa mãe também, porque ela tinha conflitos internos, que ela mesma está falando, que ela bagunçava a casa, né? Vamos falar assim, porque para descontar um problema que era dela, exatamente, que ela estava sentindo, né? A gente vê forma que de chamar atenção a mesmo, gente vê que ela levava para o pai, para a mãe, para a irmã, então ficava ali. E era um problema que a gente sabe que é espiritual, né? E a mãe às vezes tem uma criança assim em casa e fala, meu Deus, mas por que a minha filha é tão assim? Aquela coisa que a gente sabe, todos os filhos são criados da mesma maneira, mas aí existem essas diferenças. E aí a mãe não entende. E aí de repente vai passando a mão na cabeça, ou traz mais para perto, porque ela é muito carente. Ela, né, no seu caso, tinha as doenças. Tinha as doenças, toda hora tinha alguma coisa, então toda hora tinha que estar cuidando de mim, eu estava fazendo algum tratamento, alguma coisa. E ela queria dar uma saída para mim, né? Assim, eu não tinha vontade de fazer nada, então eu achava que não ia dar em nada, que nunca ia dar certo na vida. O que você punha na minha mão quebrava. Como que isso foi... Todas essas situações, esses sentimentos, essas inseguranças e os problemas que você tinha te tornaram uma menina, o quê? Uma adolescente. Refletiu de que forma na sua adolescência, na sua vida, como, não sei com quantos anos você se encontrou, mas assim, o tempo que você sofreu, refletiu em você de que forma negativa? Olha, a minha mãe falou uma frase uma vez pra mim que eu acho que é isso. Ela falava assim, filha, olha, eu olho para as meninas da sua idade e elas têm brilho no rosto. Você não tem nada. A gente olha para você e parece que não tem vida dentro de você. Eu era praticamente, vamos dizer assim, uma morta-viva, assim. Para mim era tudo indiferente. Eu achava que família não existia. Amor de marido e mulher, muito menos. Não tinha planos de casar por tudo que eu vivi, que eu vi eles viverem, né? E é uma consequência gravíssima, né? Filha de pai separado vai para um relacionamento com uma segurança tamanha, né? E não tem como desconsiderar isso, né? Exato. E como teve esse problema de família, quando eu vim morar com ela em definitivo, né? Porque eu fui e voltei inúmeras vezes, uma hora aqui, uma hora lá, ninguém tinha paciência, era muito difícil. E a última vez que eu vim, eles não apoiaram a minha escolha. Porque também tem isso, às vezes a pessoa quer que você escolha entre um e outro. Você não tem como escolher entre seu pai e sua mãe. Por pior que o seu pai seja, ou por pior que a sua mãe seja, ela é sua mãe, ela é seu pai. Não tem como você chegar e falar, eu prefiro ele. Você não prefere ninguém, você quer os dois. Os dois são importantes para você, né? Eles me apoiaram muito e aí eu perdi o contato com todo mundo, assim. Eu tinha uns 11 anos e eu voltei a ver a mãe da minha mãe com 15. Voltei a ver a minha irmã com 17. Eu tinha 17, ela ia fazer 18.
voltei a ver meu pai com 19 e a mãe dele com 22. Então, quer dizer, eu cresci só com a minha mãe, sem ninguém, assim, deles perto, né? E fez muita falta para mim. Às vezes a mãe não imagina, ou o pai que tá com um filho, né? Não coloco a mãe que foi com quem eu morei, mas se eu tivesse sido meu pai, não imagina a falta que o outro faz na vida do filho. E faz muita falta. Tem gente que pensa assim, mas mulher faz mais falta a mãe, homem faz mais falta o pai. Não faz, tanto faz. Os dois fazem uma falta absurda na sua formação como pessoa, né? E por mais que a mãe até arranje um outro relacionamento e que seja um homem muito bacana, né, carinhoso e tudo, mas tem que entender que por melhor que seja seu namorado, futuro marido, não substitui o pai, né? Então, assim, às vezes o filho se manifesta com birra, com agressão até, né? É uma forma de dizer, né? Cadê meu pai? Eu tô aqui, olha para mim, né? Mas é que também tem mãe que quer fazer, assim... Que agrava a situação. Ela quer que ele ocupe na sua vida o pai que você não teve. Então, ela acaba otorgando para ele uma autoridade, uma liberdade com você que não é dele. Porque na cabeça dela é um jeito que ela tem de melhorar o que foi ruim para você. De compensar o que foi tirado. Olha, você não tem seu pai, mas o fulano aqui vai fazer essa figura para você. Mas na nossa cabeça, pra gente, não é assim que funciona. Assim, não funciona. E daí ela acaba meio que te forçando a aceitar aquilo. E daí começam as brigas, porque você não aceita, coitado, o rapaz está dando o melhor dele, né? Tentando fazer alguma coisa por você. Você acaba pegando birra dele. Mas não é nem por conta da pessoa, por causa da situação toda. Por um todo, né? E sua mãe acha que você é uma ingrata porque você não sabe receber o carinho que ele está te dando, que ela colocou ele na sua vida para fazer a figura do seu pai. Então é uma bagunça. É aí que entra, realmente, quando você vai para um relacionamento, você ter certeza do que está fazendo, né? Porque às vezes no afã da mulher querer salvar o casamento, eu vou ter um filho. Que filho, né, Ana? Primeiro, isso daí é seríssimo, porque assim, filho não traz o marido de volta, você engravidar para trazer de volta a atenção dele, filho não segura casamento, não existe nada disso. E quando a pessoa para e pensa assim, está na hora de ter um filho, a primeira coisa que a pessoa tem que se dar conta é assim, meu casamento, ele é estável? A gente já além da questão financeira, lógico, eu vou ter como proporcionar ao meu filho uma condição, uma escola e tudo, mas assim, entre nós já convivemos de forma tranquila para a gente receber uma criança, para estar aqui absorvendo tudo isso que a gente vive. Quer dizer, geralmente as pessoas não pensam em nada disso. Pensam no enxoval, no gostosinho, que é ter um bibelô em casa, como se fosse só isso. Mas todo filho, minha amiga, que está nos assistindo, toda criança é uma alma. Vai muito além de um bebezinho no colo. Daqui a pouco vai crescer e vai ser um jovem talvez com dificuldade de convivência, um jovem talvez revoltado, depende da estrutura que você vai oferecer a ele. Isso foi fato na sua vida, né? Foi, tirando como ela falou, né, do lado espiritual, porque assim, eu tinha tudo. Eu tinha uma família perfeita, uma casa perfeita antes dos problemas começarem, dinheiro até não poder mais, a gente viajava para altos lugares e eu estava sempre infeliz. Então, esse era um conflito meu, era um problema meu. Não é independente da estrutura da minha casa, porque eu tinha uma estrutura maravilhosa. Minha mãe dava conta de tudo, sempre sorrindo, sempre... E diferente, Mari, desculpa só te cortando, diferente daquela mãe que às vezes fala assim, eu vou trabalhar dia e noite e dia, para dar o melhor para o meu filho, o tênis que ele quer, o videogame que ele quer, então tudo que ele tem está aqui. A gente vê que não é isso. Compensa. Não compensa. É porque você criança, tinha tudo. Criança não precisa só de celular. E eu tinha os dois, roupa, né? Porque a minha mãe era muito presente. Ela fazia as lições de casa com a gente. Ela trabalhava fora, mas ela fazia lição de casa. Ela olhava os cadernos, ela dava carinho, ela dava atenção. Então esse era um problema meu. Agora, lógico, quando aconteceu tudo isso se agravou. Porque daí vem aquela revolta de você não entender porque sua vida... Você é tão novo, você não tem culpa de nada e sua vida estragada. Está estragada, não tem como. Porque quando a gente comenta aqui, há sempre dois lados, né? Existe o lado humano mesmo. É difícil uma criança, filha de pais separados, ser uma criança emocionalmente sadia. É complicado isso. Ela vai ter dificuldade de relacionamento no futuro, sem dúvida nenhuma. Porém, é lógico, de repente você está nos assistindo e diz assim...
Eu nunca tive problema no meu casamento. Estou casada há 30 anos, meus filhos viveram num lar super tranquilo e hoje eu tenho um filho revoltado. Então, o que está acontecendo? É onde a gente entra com a questão espiritual. É possível, sim, que você tenha dado toda essa estrutura e hoje você se veja dessa forma, enfrentando essa dificuldade. Que também, eu vou até te pedir um minutinho, Mariana, que também é o problema que a nossa amiga daqui de São Paulo, a Lilian, está passando. Ela tem um problema com o filho. Aninha, atende ela, por favor. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fátima. Meu nome é Lina. Estou ligando para pedir ajuda para o meu filho, que desde que separou da família, ele é muito família. E desde a separação, ele está com transtorno bipolar, está com pânico do medo. Por favor, estou pedindo ajuda para que ele... Tem horas que é muito bom para mim, tem hora que não. Ele se esforça em dizer que está bem, mas eu sei que não está. E ele tem dificuldade de dormir à noite. Tem dia que ele me trata bem, tem dia que não. Ele se esforça para ser melhor, mas eu sei que ele tem dificuldade. Ele tem dia que está bonzinho comigo, tem dia que não. Ele sofre muito com isso, porque ele não é dono mais de si, pelas dificuldades que ele encontra de enfrentar a vida. Por favor, eu estou pedindo ajuda para o meu filho. Esse transtorno bipolar, esse pânico do medo tem fazido ele sofrer e eu também sofro muito com isso. Porque ele era uma pessoa tão bem na vida e hoje ele mora sozinho, não quer morar com ninguém. Estou com dificuldade. Ana, Fátima, me ajuda, por favor. Oi, Lilian, olha só. Transtorno bipolar, depressão, síndrome do pânico. Isso aí são nomes bonitos, modernos, que o século XXI deu para um sintoma específico, espiritual. Isso é um espírito, é um demônio que existe na vida da pessoa mesmo. Prova disso que você vê que hora ele está bem, hora ele está mal, né? Hora ele quer reagir, mas só pelas forças dele ele não consegue. É a hora que ele fala para você, eu estou bem. Não, eu estou bem. E você vê claramente que ele não está. Então, prova que ele não consegue e não vai conseguir sozinho mesmo. Então, amiga, eu te convido mesmo a participar de uma corrente na Igreja Universal. É um problema espiritual e só Deus pode livrar ele disso. Então, eu convido, se ele não quiser ir, você pode ir, leve uma peça de roupa dele, representando ele, vá na igreja, procure o pastor, você vai ser orientada e com certeza vai conseguir ajudar ele, porque você menciona que ele tem uma família, né? Então, você vai conseguir alcançar ele, alcançar a família e com certeza você também vai ser ajudada, tá, Lília? Então, você querendo, as portas da igreja estão abertas, à disposição para te ajudar. Mas isso é um problema espiritual sim, tá? Então, tá aí o nosso convite, fique conosco até o final que você vai ver o testemunho da Mariana também e com certeza vai te abençoar muito, tá? Deus te abençoe. Então, Mariana, e hoje, depois de tanto problema, porque a gente já está quase aí com uns 4 minutos para terminar o programa, como você se encontra hoje depois desse avalanche todo? Então, hoje, graças a Deus, consegui superar tudo isso que aconteceu, toda essa história, esse passado ruim que eu tive dentro de casa, com a minha família, os meus conflitos de antes da separação, tudo isso eu consegui superar junto com Deus, né? Vou aproveitar a colocação que a dona Ana fez. Minha mãe começou a frequentar a igreja, né? E junto com Deus lutar por mim, pelos meus irmãos, fazer a parte dela com Deus. E ela me ensinou sobre Deus. Ela virou um referencial de Deus para mim, porque eu não acreditava mais em Deus. Eu achava que Deus estava vendo eu sofrer e não estava fazendo nada por mim. E na verdade ele estava assim, todo dia ele estava lá pedindo uma chance para mudar minha vida. Um dia eu recebi um convite da minha mãe, que nem a dona Ana fez aqui para Lilian, né, para dona Lilian, e eu aceitei. E aí Jesus entrou na minha vida e mudou tudo. Hoje eu me dou bem com ela de novo, superei esse ódio, me dou bem com meu pai, me dou bem com meus avós. A minha família voltou a ser unida dos dois lados, então as minhas avós voltaram a se falar, minha mãe voltou a falar com a família do meu pai. Todo mundo hoje se dá bem. Deu tudo certo, acabou, passou. Meus irmãos também conseguiram superar.
indo até Deus, né? Minha mãe conseguiu levar todo mundo para esse caminho e conseguimos então superar e somos todos felizes hoje, graças a Deus. Amém. E de repente você está nos assistindo, você é uma mãe que deixou de ser exemplo para o teu filho. E hoje, por conta de repente de uma decisão errada que você tomou, no impulso de uma situação, no nervosismo, você destruiu o teu casamento e teus filhos sabem que foi você quem não quis e com isso de repente você tem até perdido a admiração dos seus filhos. De repente hoje teus filhos não querem nem conversar com você. Te ignoram, te desprezam, isso te machuca. Eu sou mãe, eu sei como funcionaria isso, né? Porque o amor de filho é uma coisa impressionante, mas por mais que você esteja aí nessa situação, existe uma forma de você resgatar esse amor dos teus filhos. Basta você se tornar uma referência para eles. Uma referência como a mãe da Mariana se tornou. Mesmo depois de todo esse trabalho feito na cabeça das crianças que a mãe tinha abandonado, largado, né? Essa situação toda que chegou ao ponto da Mariana questionar o amor da mãe, mas por conta da fé, de uma atitude dela de buscar pelos filhos, ela mudou toda a história da família. Isso hoje está refletido aqui. A Mariana é uma pessoa feliz, superou tudo. E você também pode fazer isso. Você que está aí nos assistindo e que tem se entregue às lágrimas, não tem solucionado. De repente você fica apelando e suplicando o amor dos teus filhos. Tampouco tem solucionado. Mas se você apelar para a fé, aí sim você vai ver a resposta. Até porque, minha amiga, se tem uma coisa que é fortíssima, é a oração de mãe. Oração de mãe é uma oração extremamente sincera. E se você começar como mãe, usar a tua autoridade e abençoar os teus filhos, você não consegue nem ter ideia do que vai acontecer. Mas eu te convido a fazer essa experiência. Aí mesmo onde você está, de repente você está sozinha, não tem mais ninguém, teus filhos já foram, te largaram, você está sozinha hoje. Mas aí, aonde você estiver, fala com Deus, fala com sinceridade. Fala, Deus, eu quero ter estrutura, me ensina como lidar, me ensina como me aproximar, me encaminha, me dirige, faz uma obra na vida dos meus filhos e abençoa os teus filhos. Se você fizer isso, você vai experimentar dessa alegria que hoje a Lorena, que é a mãe da Mariana, experimenta de ver as filhas na presença de Deus. Então esse é o caminho, é a fé. O caminho é a fé. E fé não é nada ligado a uma sensação, é uma certeza. Você está aí, você tem certeza que Deus existe? Dobra o joelho e fala com Ele. Ah, mas eu não estou sentindo. Não precisa. Basta você fazer isso, tá bom? E você vai ver essa resposta chegando nas tuas mãos. Tá? Eu agradeço, Mariana, Obrigada, por você ter vindo. Foi um prazer a nossa conversa. Prazer todo meu. Então, nós chegamos ao final do nosso programa, mas amanhã estaremos de volta.